Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Você está no canal Exposição Bíblica. Nós estamos no ar há mais de uma década. Exposição Bíblica é um projeto de treinamento de pregadores na modalidade presencial ou EAD. Nós temos várias vertentes de treinamento de pregadores. Acesse a nossa plataforma academiadoexpositor.com.br e lá você tem vários professores interessantíssimos como Thomas Eskos, Thomas Nero, Augusto Nicodemos, Mr. Mayan, Rasher York e outros. Quase 20 docentes lá, tá bom? Vamos lá. Ao final desse vídeo, se você puder deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino para você receber as notificações, eu ficarei muito contente. Aqui no canal você vai encontrar mais de 600 vídeos de treinamento dividido nas playlists, né? Nós temos várias playlists sobre temas específicos. E hoje eu quero falar de algo que chamou muita atenção. Na verdade é um texto do Mark Vroegop. Acho que a pronúncia é essa, porque não é um nome em inglês. Creio que seja um nome holandês, alguma coisa nesse sentido. Ele publicou um texto no Nine Marks, o Ministério de 9 Marcas, e eu queria falar sobre esse texto dele. Literalmente eu queria falar sobre esse texto dele. Sobre o tom que usamos na pregação, porque é algo que me chamou muita atenção, porque é algo que eu já errei muito. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E dias atrás eu estava pensando, puxa, eu preciso estudar um pouco sobre essa questão do tom da pregação. Porque às vezes a gente pensa que está falando a verdade, e por estar falando a verdade, nós podemos falar a verdade de qualquer forma. Então, o conteúdo precisa ser acompanhado com a forma. Não é porque eu tenho um bom conteúdo, e eu reputo o bom conteúdo como o evangelho bíblico, né? O falar a escritura centrado no evangelho, que eu deva falar isso de qualquer forma. E o Mark ele vai trazer aqui esse texto interessantíssimo sobre o tom que usamos na pregação. E ele vai dizer que, como marido e pai, ele aprendeu essa lição de tratar da família com um tom adequado. Ele aprendeu isso a duras penas. Ele vai dizer, olha, não basta dizer as palavras certas. Nós precisamos dizer as palavras certas da forma correta. Por mais certo que você esteja, por mais verdadeiro que a nossa pregação seja, nós precisamos dizer isso da forma correta. É importante o tom. E quando o Mark fala sobre o tom, ele não está falando somente sobre as questões homiléticas, mas ele está falando sobre a necessidade da nossa comunicação, pensar, exprimir, né, a polidez. Eu acho que a palavra certa é essa. Às vezes eu me pego assim, sem muita polidez. E eu acho que pelo fato de eu ter falado a verdade, pronto. Mas esse texto mexeu muito comigo porque era algo que eu estava procurando, né? Eu estava procurando um texto realmente há muito tempo que me falasse sobre o tom, né? E ele vai citar o Philip Brooks, um pregador do século XVIII, que disse que a pregação é a verdade através da personalidade. E ele acrescenta que a pregação também é a verdade através do tom. E aqui ele vai dar algumas sugestões. A primeira sugestão é leia a Bíblia com a consciência do tom. A própria palavra de Deus traz a tonalidade adequada. A Bíblia é mais do que uma coleção de declarações proposicionais. Certamente ela foi escrita com gêneros variados, e dentro desses gêneros existem tons. 2 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer que tem um tom do conforto. Tiago 4,4 vem um tom da franqueza. Salmista, no Salmos 13, 1 ao 2, tem um tom do lamento. Na Apocalipse 4 tem a questão da admiração. 2 Coríntios 11, 19, o sarcasmo. Romanos 12, a instrução. Êxodo 15, a alegria.
Salmos 22, o questionamento, né? E aí vai a sabedoria de Provérbios, o descanso de Salmos. Então, o próprio texto bíblico, dentro da variedade literária, vai exprimir, de certa forma, baseado não só no gênero, mas baseado nas falas que estão inclusas nos gêneros, ela vai exprimir tons diferenciados de acordo com a ocasião. E de certa forma, a beleza da Bíblia é encontrada nessa variedade de tons. E aí está o desafio para nós, né? Nós comunicarmos a beleza das Escrituras de acordo com os seus gêneros literários e os tons que são descritos nas falas dos autores bíblicos. Como isso é importante, né? É importante nós percebermos isso quando nós estamos labutando com o texto na exegese, e é importante nós aplicarmos isso quando nós vamos ao púlpito. Às vezes nós queremos usar um único tom para todo tipo de pregação que nós falamos na Igreja do Senhor, mas é necessário equilibrar, né? E o tom é orientado muito pelo contexto, e a gente erra muito nisso. Às vezes nós somos muito intensos num único sentido. Às vezes o texto está falando de algo que está ligado ao conforto, e nós estamos sendo francos de um lado muito incisivo, e às vezes até sai dessa questão de ser incisivo e vai para um ponto mais de grosseria. E para a gente falar a verdade, a gente não precisa usar de grosseria. Nossa, como nós erramos nisso. Então nós precisamos equilibrar, né, o tom que nós usamos. Conhecendo a congregação que nós estamos pastoreando, nós iremos aplicar o tom adequado. Ele vai dizer que o pastor sábio conhecerá o texto, o tom que o texto está exprimindo, e vai conhecer a congregação para que ele possa aplicar fielmente esse texto à congregação. E ele vai dizer, por último, que é necessário sabedoria, né? Saber usar a palavra da verdade, convidando as pessoas a compreenderem aquela verdade, mas, ao mesmo tempo, usando o tom apropriado, né? E isso vai ajudar as pessoas a sentir o peso daquilo que está sendo dito. Então a gente entende também que essas pessoas vão abrir o entendimento, os ouvidos, de acordo com, não só com a verdade é a base, mas a forma como nós falamos também vai ajudar bastante. É claro que a pregação do Evangelho não diz respeito somente à forma, ela diz respeito ao conteúdo, mas por que não usarmos o tom que o próprio texto bíblico está trazendo para nós comunicarmos? A própria palavra traz o tom daquele texto que deve ser usado, mas às vezes a gente quer usar um único tom para todos os tipos de texto. Então, esse texto do Mark Vroegop, acho que a pronúncia é essa, caiu numa hora muito boa, pelo menos para mim. A pregação e o ensino não são diferentes de outras formas de comunicação. Ela vai muito além da comunicação, isso eu aprendi muito com o Kevin Van Hooser. Mas como pregamos e como declaramos a verdade da palavra de Deus é importante. A pregação eficaz não é surda. Em vez disso, é a verdade da palavra de Deus aliada a um tom correto. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos continuar pregando a verdade, um bom conteúdo centrado no Evangelho, a palavra de Deus centrada no Evangelho, mas que prestemos atenção ao tom que estamos utilizando naquilo que estamos falando. Isso é importante. Que Deus abençoe. Se puder deixar um like nesse vídeo, eu agradeço muito. Tá bom? www.academiadospositor.com.br. Entre lá e veja nosso centro de treinamento de pregadores. Está com mais de 20 disciplinas maravilhosas. Disciplinas que você não vai ver
nos seminários teológicos nós colocamos lá na Academia do Expositor. Tchau, tchau, gente.